Vídeo de hoje do canal da Nicola traz atualizações sobre a negociação entre São Paulo e Evangelos Marinax. O Marinax, que o pessoal sempre pergunta, aqui tem o Marinax, não teve novidade? O Marinax está praticamente fechando. Salve, salve galera! Retornamos com as últimas notícias do Tricolor para deixar você bem informado sobre tudo o que acontece nos bastidores do São Paulo. Tricolor estar praticamente fechado com o bilionário grego Evangelos Marinax para a compra de Cotia por cerca de 600 milhões de euros. Veja também, um dos maiores empresários que agencia a carreira de grandes jogadores do futebol brasileiro, quer tirar uma joia promissora de Cotia a qualquer custo do SPFC e a culpa seria do técnico Luiz Zubeldia. Veja essa e outras notícias agora no Família Tricolor News, só não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e aproveitar por mais alguns dias a oferta de lançamento do único e-book que conta a trajetória completa do São Paulo, desde 1930 quando foi fundado até os dias atuais. Clique no link abaixo e aproveite o preço promocional de lançamento. Essa oferta não será mais adiada. Sem mais enrolação, vamos de notícias. Hora de te atualizar sobre a negociação entre São Paulo e Evangelos Marinax. Tratativas que começaram na metade do ano passado e que ainda não foram concluídas, mas, checando com uma fonte importante dentro do Tricolor, ouvi o seguinte, abre aspas, as conversas atualmente são mais profundas, fecha aspas. Pedi para que essa pessoa me explicasse do que se trata essas conversas mais profundas, e o que eu ouvi é que o debate entre as partes nesse momento se dá por detalhes muito específicos. Só para citar um exemplo, quem vai escolher o reforço que vai ser contratado pelas categorias de base do São Paulo em caso de acordo com o Marinax? Vai se montar uma comissão, isso já estava certo. Mas qual será o peso dos votos nessa comissão? Marinax vai indicar 2 pessoas, São Paulo indica 2. A palavra final é de quem? Outra coisa que estava sendo debatida. Quem define sobre a venda de um atleta? Pintou proposta, por exemplo, do Porto. A escolha é do São Paulo, é do Marinax ou é conjunto? São Paulo e Marinax já estão acertando esses mínimos detalhes antes de confirmar o acordo, que prevê o aporte de 100 milhões de dólares nos próximos 5 anos, para que o São Paulo se torne o clube que mais investe em categorias de base da América do Sul. A ideia é transformar o São Paulo num super clube de base, promovendo para o time principal os melhores jogadores do continente. O otimismo no Tricolor em relação ao acordo com o Marinax continua, e o São Paulo bate na tecla de que esse acordo pode mudar o status do clube, resolvendo dívidas e tornando o São Paulo extremamente competitivo e campeão, como em outros tempos. Queria comentar também com vocês sobre 2 jogadores que deixaram o São Paulo de uma forma polêmica ou complicada. Um deles é o nosso querido Caio Paulista, que muita gente fala assim, esquece esse cara. Gente, eu não vou esquecer. E não vou esquecer não é porque a gente tá puto, por não sei o que, é porque eu acredito muito na lei do retorno e no tipo de coisa que você manda pra vida. Quem me acompanha aqui sabe o tipo de comportamento que você tem com relação aos outros. O que você faz com as suas atitudes, o que você produz com as suas energias ou vibrações, acredite você ou não, eu acredito que você joga um bumerangue, e às vezes o bumerangue do jeito que você joga para prejudicar os outros, ou para querer se dar bem, ou sendo desonesto ou desleal, você joga ele volta na sua testa. E no caso do Caio Paulista, por exemplo, que saiu ainda falando, aqui no Palmeiras eu vou ser super campeão, eu tinha dado palavra para o São Paulo, não fechou. Independente de você questionar que o São Paulo foi ingênuo na negociação dele, que foi, o Caio Paulista deu a palavra e o empresário, eles agiram de uma forma ardilosa. Eles agiram mal com o São Paulo. O Caio Paulista era um jogador escanteado, era um jogador esquecido, trucidado pela torcida, ele nem jogava no Fluminense. Ele estava meses sem jogar, nem o Diniz, que é um cara que olha para grupo, estava olhando para o Caio Paulista. O São Paulo deu uma oportunidade para ele, recuperou o jogador foi bem, apareceu para o Brasil, estava super bem, estava voando, estava tendo inclusive consulta da Europa. O cara com o empresário dele foram lá a troco só do dinheiro, esqueceram de possibilidade de ser ídolo, construção de carreira, de estabilidade, de peso de camisa, de continuidade de trabalho. Ele decidiu sair para o Palmeiras e a gente sabe o que aconteceu. O Caio Paulista está aí dispensado. Ele hoje não é nem... Ele malemar é a terceira opção do Palmeiras. Está fora dos planos da Abel Ferreira e foi oferecido para o Atlético Mineiro
E lá ele vai brigar provavelmente para ser segundo ou terceiro reserva também. Aí a gente fala assim, mas ele não tá nem aí, ele tá ganhando muito. Pessoal, vou dizer para vocês o seguinte. O salário do cara pode estar em dia, ele pode estar com o bolso cheio. Mas nenhum jogador de futebol só pensa no dinheiro especificamente e não tem nenhuma questão desportiva. É impossível o cara não ter uma realização. É impossível o cara não ter um pingo de realização. Você acha mesmo que ele tá feliz de não jogar e ele tá escanteado, sendo que ele era titular no São Paulo? O cara saiu de titular e dispensado. O cara saiu de titular a nada. Ele saiu de um jogador cotado para ir para a Europa para poder ter grandes ascensões, para ser absolutamente nada. Para ser um cara dispensado. Ele voltou a ser o que ele era no Fluminense. Mas ele tá com o bolso cheio. Você jura? Eu posso até entender o que você tá falando. Fala assim, mas pelo menos financeiramente ele foi compensado. Foi. Mas e a realização? E a carreira? E a trajetória? E a história de vida? E a sua moral? Isso não pesa nada? Para mim pesa. E eu acho que isso é uma constatação de que quando você faz coisas erradas, de alguma forma, esse bumerangue que você joga, ele volta para você de uma forma negativa também. E no caso do Caio Paulista, foi bem duro e a gente está vendo ele colher o mal que ele plantou ou a forma errada com que ele agiu, de uma forma bem nociva para ele próprio, voltando isso tudo contra ele. Já teve problema com a ex-mulher, não desempenhou em campo, não ganhou os títulos que ele falou que ia ganhar, perdeu uma disputa para o São Paulo que ele nem entrou em campo, e no final das contas ele está sendo dispensado aí, pode ser que vá para o Atlético Mineiro para brigar para ser terceiro reserva. Olha a situação que a gente tem e o momento que o Caio Paulista tem também. Aí eu falei, beleza, Daqui, tô falando do Caio Paulista, deixando para trás, vamos falar de outro. O Patrick, aquele Patrick que fez os gols decisivos, que teve uma ótima campanha com o São Paulo em 2022 com o Ceni, que, aliás, tem os seus problemas, mas com o Ceni brigou para ele vir para o São Paulo, pediu a contratação dele, dava moral para ele, mesmo ele estando gordo acima do peso, apoiava o cara, fez um esquema para que ele pudesse desenvolver melhor e pudesse aparecer. O cara teve o melhor ano da carreira dele em gols e assistências. Voou, estava super em alta com a torcida do São Paulo, aparecia nas coisas, estava super, super bem. O cara fez o quê? Quando perdeu a Copa Sul-Americana e ele passou a não concordar com algumas decisões do Ceni, o cara no vestiário xingou o Ceni, ofendeu ele, teve uma discussão, fez vários xingamentos ao Ceni, não sei se vocês se lembram disso. E depois os próprios Ceni já tinha dito para a diretoria que não trabalharia mais com ele. O São Paulo ainda tentou botar panos quentes, o Patrick passou a não jogar mais, depois voltou a treinar durante um período de férias e aí forçou a barra para sair e acabou indo para o Atlético Mineiro no final de 2022 e início de 2023. O São Paulo vendeu ele para o Atlético Mineiro. E aí no Atlético Mineiro, que o Kudê estava chegando lá, ele não conseguiu também jogar o seu futebol, não conseguiu desempenhar. O Kudê saiu pouco logo depois. O Felipão chegou, ele não jogou com o Felipão, ficou o ano de 2023 inteiro escanteado. Em 2024, ele também não fazia parte dos planos do Atlético Mineiro, não fez parte dos planos do Milito quando ele chegou. Ele foi para o Santos, chegou no Santos, foi trucidado, isso está na Série B. Foi o tempo todo o pessoal falando de novo que ele estava gordo, que ele estava fora de forma, que ele não estava bem fisicamente, que ele não desempenhava, que ele estava acima do peso, a mesma coisa que a gente já cansava de ver. No São Paulo ele também estava um pouco acima. No São Paulo ele também não estava bem, mas ele estava rendendo dentro do campo. E funcionava o esquema com ele, ele estava fazendo gols, estava correspondendo. Fez gol contra Palmeiras, ele fez gols importantes, fez 2 gols na semifinal da Copa Sul-Americana. Realmente o Patrick estava decidindo jogos. E aí o cara abriu mão de tudo isso por conta de desrespeitar o técnico e agir mal nas coisas. Então o cara passou. Atlético Mineiro 2023 não conseguiu render e não jogou. 2024 foi para o Santos, não conseguiu render, não jogou. Voltou para o Atlético Mineiro, foi dispensado de novo. Agora está indo para o Atlético Paranaense para jogar de novo a Série B. E vocês imaginem, já deve acontecer alguma coisa, um processo similar ao que já aconteceu antes com ele. E de novo, a torcida vai daqui a um tempo começar a pegar no pé, porque vê o jogador nitidamente fora de forma, vê um jogador que é bom, mas é um jogador que ou você entende e monta alguma coisa para ele, num time que precisa correr muito, precisa fazer um jogador pesado como ele no sintético, não sei como é que vai ser para ele. De todo modo,
Vocês veem, eu estou dando exemplo de 2 jogadores que saíram brigados do São Paulo de alguma forma, criaram algum tipo de situação, não terminaram bem as suas trajetórias e depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, os caras mostram que tomaram as péssimas e piores decisões da carreira. E eu venho sempre lembrando no blog, fazendo um monte de coisa, são vários e vários exemplos de jogadores que fizeram esse mesmo tipo de comportamento e o final da história para esses caras nunca é tão bom e nunca é tão positivo. O presidente principal da torcida organizada do São Paulo, no fim de semana, postou que o São Paulo deveria entregar, o que me parece uma coisa meio maluca. Não, vamos entregar para não sei o que e tal. Eu acho estranho. O Massa tem razão. Nós que estamos no meio desse futebol, no meio do produto, os jogadores são profissionais, eles não vão pensar nisso, essas coisas, a gente acha que eles não tem que pensar nisso. Mas o torcedor, no papel dele de secador, ele fala, meu time não vai ter problema com a derrota, eu vou prejudicar um rival, por que não? É mais ou menos assim que... Ignorância. Mesmo assim, eles não fizeram esse raciocínio básico. Vai se prejudicar com a derrota. É que você foi além, que você já fez um... Não é o ano passado que não teve entrega? Também, né? Era São Paulo contra Botafogo, Palmeiras contra Fluminense. São Paulo não tinha mais nada. Dia sexto, não era nem para quinto, nem para sétimo. E ficou essa conversa. O São Paulo apresentou mais dificuldades ao Botafogo do que o Palmeiras ao Fluminense. Né? Até o Jandrei. Tem torcedor que o Jandrei escola. Até o Jandrei, né? Mas São Paulo. Acho que não tem situação mais latente do que aquela. Sabe por quê? Porque o torcedor, às vezes, ele vira... Isso daí entra pra história mesmo, essas coisas. Então, o do Santos até hoje aguenta. Ah, por que não derrubaram o Palmeiras em 2014? Bastava ter perdido pro Vitória, vocês não derrubaram o Palmeiras. Os grafite lá, que até hoje houve. Teve um Santo André e São Paulo no Morumbi, lembra? Que o São Paulo perdeu do Santo André, não foi? E aí eliminou o Corinthians, ou eliminou alguém? Ou eliminou o Santos com a derrota pro Santo André no Morumbi. Agora, até um tempo atrás também. Então, assim, essas coisas para o torcedor, ela tem impacto. A gente pode achar que é um absurdo e também não tem que ter muita discussão em relação a isso, mas pro torcedor, na cabeça do torcedor, esse tipo de coisa, ele faz parte, cara. Tá na conversa do botequim aí, da conversa do bar, tá. Sem dúvida tá na conversa, mas eu tô com massa. Me soa ruim, né? Fala, pô, vamos entregar aí, porque o Palmeiras não passar, ou porque vai... Né? É uma questão um pouco que diz muito respeito à nossa sociedade, né? Geral, né? Você pode ir além. Agora, a minha curiosidade é, o presidente da torcida do São Paulo, ele vai ao jogo? Ele vai torcer contra? Ele vai berrar para gol da Ponte Preta? Qual que vai ser a atitude, né? Talvez, depois do resultado de ontem, ele reflita, fazendo as contas, que precisa ganhar, né? Daí talvez ele mude um pouco Olha, do jeito que tá, né? Campanha contra o gramado sintético, Morumbi destruído pela Shakira, estádio vazio, mudança de horário, é melhor jogar com portões fechados lá no CT de Cotia. Ninguém enche o saco, é grama natural, né? Tem iluminação, como é que é? Lux. Não sei o que, Lux, joga lá em Cotia. Vazio, campo vazio, fecha o campo. Vou colocar na tela aí a sequência do São Paulo na temporada. A renovação do contrato de Henrique Carmo com o São Paulo rendeu comemoração entre torcedores no fim do ano passado. Mas ela pode ter efeito quase nulo, já que o empresário do atacante Wagner Ribeiro quer tirá-lo do Morumbi o mais rápido possível. Wagner admitiu publicamente a frustração com o status de seu jogador. Por opção de Zubeldia, Henrique só disputou uma única partida na temporada na estreia do São Paulo no Campeonato Paulista. Desde então foi para o banco de reservas e nada mais. No segundo semestre de 2024, preocupado com a possibilidade de Henrique sair de graça no fim do contrato, o tricolor fez uma série de promessas, entre elas de um maior aproveitamento no time principal. Nem a venda de William Gomes para o Porto, em 27 de janeiro, aumentou o aproveitamento de Henrique. Henrique tinha contrato até dezembro de 2025 e estendeu seu vínculo por mais 3 temporadas. A multa rescisória para clubes do exterior é de 65 milhões de euros, aproximadamente 380 milhões de reais. O PSV é um dos mais antigos interessados, mas o Beldia também atrapalhou qualquer tipo de negociação. É que um observador do clube inglês esteve nos Estados Unidos para acompanhá-lo de perto na pré-temporada, mas Henrique não jogou.
Wagner Ribeiro já havia reclamado publicamente de Zubeldia por causa de Moreira. O lateral, também revelado na base, nunca caiu no gosto do treinador argentino e acabou emprestado para o Porto. E aí, torcedor, você acha que Henrique é mais uma joia que pode ser desperdiçada do tricolor devido à atual comissão técnica não dar chance ao profissional? Comente aqui embaixo a sua opinião, pois ela é muito importante para que os dirigentes do tricolor saibam o que pensa a torcida sobre o assunto. E o nosso salve-salve de hoje vai para Valério de Fortaleza, Fábio Araújo de Campo Grande e Matos de Goiás. Se você quiser ganhar um salve-salve no próximo vídeo, deixe o seu nome nos comentários e a cidade de onde estar falando.